Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês, com o nosso vídeo de pós-jogo, não é mesmo? Até porque eu estava pensando e tentando encontrar palavras para dizer o que aconteceu no Morumbis, né? Eu não vi o jogo ao vivo, né? Vi o resultado, estava trabalhando na hora do jogo, vi o resultado, vi comentários, assisti algumas coisas e fui ver os melhores momentos e alguns pedaços do jogo. E, gente, vamos ser bem sinceros, assim, acho que sem hipocrisia, sem a gente tentar não se destemperar, que é mais ou menos o que eu costumo fazer, mas acho que a gente precisa analisar uma coisa que pouca gente, pouca gente não, mas muita gente tá vendo. O São Paulo do Zubeldia é um time que não consegue arrumar nada. São Paulo foi dominado pelo poderosíssimo Mirassol em casa. O São Paulo deu conta de fazer isso com o seu torcedor. E com todo respeito ao Mirassol, mas não é um time para chegar no Morumbi e dominar o São Paulo como dominou. O lateral esquerdo deles é o Reinaldo, que fez um gol de pênalti para fechar a noite, bem no finalzinho, né? Para fechar a noite. São Paulo que pouco chutou no gol, né? Um São Paulo de improvisações. Acho que talvez essa seja a melhor palavra para definir o São Paulo. Improvisações. Um time que improvisa lateral, que improvisa volante, que improvisa camisa 10 e tem improvisado treinadores e tem improvisado também táticas e técnicas de futebol. O São Paulo do Zubeldia, comandado pelo Max Cubeiras hoje, não arruma nada contra ninguém. O time que joga contra o São Paulo, para perder para o São Paulo, ele precisa se esforçar muito. E o São Paulo também precisa se esforçar muito para ganhar de adversários. E quando a gente encontra um adversário minimamente decente, minimamente capacitado taticamente, tecnicamente, não precisa ter qualidade, muita qualidade não, mas minimamente capacitado taticamente, tecnicamente, nós vemos a dificuldade que é para o São Paulo. O São Paulo tem muita dificuldade com times minimamente ajeitados. É só a gente reparar nos últimos jogos, o São Paulo ganhou de um time que ficou com a menos, o São Paulo ganhou de times como Libertad da vida, o São Paulo ganhou de times como o próprio Tadieres da vida. O São Paulo ganha de times com pouquíssima expressão. E o São Paulo hoje é a cara do seu treinador. E por um acaso, o São Paulo hoje foi realmente a cara do seu treinador. Ausente. O futebol do São Paulo hoje foi ausente, como o Zubeldia, que estava suspenso e estará suspenso mais uma vez. São Paulo, comandado por Max Cubeiras, em 8 jogos, tem apenas uma vitória. É um dos piores desempenhos de um interino. Além disso, nos últimos 15 jogos de Campeonato Brasileiro, São Paulo tem 2 vitórias apenas. 8 empates, 5 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 18. São números que assustam o torcedor. Assusta porque a gente pega um time que é minimamente organizado, confronto direto de meio de tabela momentaneamente, e o São Paulo toma um baile. O São Paulo que termina o jogo com dobra de lateral, termina o jogo com um time completamente desfigurado e um time completamente perdido, sem saber o que faz. O São Paulo chutou 13 bolas na direção do gol. Acertou o gol por 3 vezes. O Mirassol
chutou 7 bolas na direção do gol. Marcou 2 gols. 3 foram no gol. 3 chutes do Mirassol foram no gol. 2 gols, sendo que um dos chutes do Mirassol é o rebote da falha clamorosa do Rafael para o gol do Gabriel. O São Paulo hoje representa exatamente o que o seu treinador faz. Ausência, falta, ausência de futebol, ausência de bola, falta de capacidade, falta de treinamento. Parece que esse time do São Paulo não treina. Parece que esse time do São Paulo se reúne todos os dias de jogos, se encontram, assim como você vai bater a sua bolinha de final de semana, de meio de semana, você se encontra com a galera, com os parceiros, conversa com os caras ali, aquela resenha de pré-jogo, joga, se diverte, resenha de pós-jogo, vai para casa, passa uma semana só trocando mensagens no WhatsApp com a galera, falando da resenha do jogo. E no começo do dia sai aquela famosa lista para saber quem é que vai ou não pro fute, não é? Esse é o São Paulo. Parece muito com o nosso futebol. E como eu tenho dito aqui há um tempo, o São Paulo vai ser aquele time que vai ter dificuldades contra todo mundo e vai dar dificuldades para quase todo mundo. Só que esse quase não incluiria o Mirassol. Porque para mim, o elenco do Mirassol ainda é um elenco muito parecido com o do São Paulo. Ou até mesmo o elenco do São Paulo um pouco melhor. O problema todo é como gere o time do São Paulo. Como o seu treinador faz a gerência ou gerenciamento dos seus jogadores. Você entende que o Oscar está sendo colocado para jogar de volante do lado do Pablo Maia, tendo sofrido uma lesão muscular, e agora a gente perde o Oscar por uma lesão na coxa, um desconforto. E aí eu fico pensando, desde quando voltou, tem até informação aqui, o Oscar fez simplesmente 35 minutos contra o Palmeiras, fez também 66 minutos contra o Libertad, 90 minutos contra o Grêmio, 90 minutos contra o Náutico, naquele campo encharcado, pesado, jogando de volante, dando carrinho, e 45 minutos agora contra o Mirassol. Não dá para fazer isso. Não dá para ter o cara que ganha 2 milhas para ser improvisado de volante. Não dá. Isso é absurdo. Algo, mas ele não estava improvisado de volante. Realmente, ele não estava improvisado de volante. Mas o problema é que a condição de jogo que o São Paulo tem hoje faz com que o Oscar tenha que jogar muito recuado. Porque nós não temos aquela ideia de que o Luciano seja, de fato, o camisa 10. E ele não é. Ele usa a 10, mas não é um camisa 10. E o torcedor entende que o São Paulo vem fazendo péssimas partidas, que no final do jogo nós ouvimos vaias no Morumbi. Vaias para esse time que merece apenas isso. Se a gente for analisar, olhar e perceber, o São Paulo hoje é esse tipo de time que tem muito para fazer, muito para evoluir, mas o problema é que a gente não vê um pingo de evolução. É um São Paulo hoje que, com o nosso gloriosíssimo Zubeldia, a gente não vê futuro, a gente não vê perspectiva. Nesse momento, o São Paulo, com os resultados, é exatamente o 12º colocado no Brasileirão. 12º
segundo. À frente do Vasco, atrás do Botafogo. O problema é que Fortaleza, que tem 9 pontos, Internacional, que tem 9 jogos, perdão, Internacional, que tem 9 jogos, e Vitória, que tem 9 jogos, hoje podem vencer e ultrapassar o São Paulo. Nem sei quem cada um pega. Eles podem até jogar um contra o outro e, de repente, não ultrapassar o São Paulo. Mas o São Paulo está a exatos 3 pontos da zona de rebaixamento. Mais uma vez, a gente começa a olhar a margem de corte dos 45 pontos. É loucura quem pensa isso? Não, não é loucura. Não é nenhuma loucura. Loucura é ver esse futebol triste que o São Paulo vem jogando. E para ajudar, a gente toma um gol do Reinaldo. No último minuto, praticamente. Depois de um futebol tenebroso. Depois de um futebol ridículo. Depois de um futebol sem nenhuma esperança. O torcedor do São Paulo vaia o time no Morumbi e o torcedor em casa vaia o time nas redes sociais. Mas calma, o presidente vai estar por aí. Na verdade, não. Até postagem que fez antes do jogo, o presidente apagou. O presidente nem coragem para isso tem. O São Paulo parece um barco à deriva. Lembra muito aquele cruzeiro, não o time, mas o cruzeiro, o navio cruzeiro, aonde o Esquitino estava abandonando o barco. É mais ou menos essa frase que a gente ouve quando vê um São Paulo sem o seu treinador em campo e o seu presidente omisso. Esquitino, regresse a bordo. Regresse a bordo. Alguém precisa voltar a bordo do São Paulo. Mas o problema é que quem hoje capitaneia o São Paulo, quem hoje toma conta do São Paulo, não faz a mínima ideia do que está fazendo. Ou melhor, faz sim. Faz aumentar a dívida, faz aumentar os vexames, faz aumentar a vergonha que o seu torcedor sente em ser derrotado pelo Mirassol. Hoje, o torcedor do São Paulo está mais triste pelo que vem acontecendo do que pelo resultado. Porque o resultado é só uma consequência do que está acontecendo. Melhoras é o que precisa. Se vai, é uma outra pergunta. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço. Tchau.